Quando não estamos em paz com o passado, quando não concordamos de maneira alguma com a história como ela aconteceu, de alguma maneira o nosso sucesso no presente é truncado e a nossa alegria de usufruir também. Muitas vezes a gente escuta histórias das pessoas que passaram na nossa família, em outras gerações, que fazem parte da nossa família e que tiveram muitas vezes dificuldades, momentos bem difíceis, onde de alguma maneira suportaram os rigores do inverno, do calor, muitas vezes da privação do conforto. E todos eles de alguma maneira souberam superar e sobreviveram. Agora, quando nós excluímos e esquecemos dos nossos ancestrais, antepassados, que chegaram antes, o nome que você gosta de chamar, de alguma maneira enfraquecemos no presente. Porque negar a história que já aconteceu é de alguma maneira negar uma parte que está em nós e com a qual não concordamos e que foi do jeito que foi, da forma como foi possível acontecer. Então hoje, de alguma maneira, quando eu enxerguei esse galpão, eu me lembrei de quem muitos tiveram essa oportunidade, muitos também não tiveram, mas quem teve a oportunidade de brincar em galpões, brincar com ferramentas, brincar com alguns elementos, eu mostrei muito rápido, né? Mas eu estava vendo aqui um carrinho de mão, o carro lá não tem nada a ver, de alguém, algum aluno meu. E aquele pedaço de lenha, e brincar e entrar no galpão onde tinha milho, tinha lá sei o que, tinha pulga também muitas vezes, né? Pulga, rato, todo mundo vivia lá dentro. E esses passeios nesses lugares com ferramentas, etc e tal. Quem teve essa oportunidade, hein? Pensa sobre isso. Como foi importante, como foi agradável, como foi bom. E muitas vezes aí quando crescemos a gente pensa assim, nossa, os nossos ancestrais sofreram muito. Nem sempre só sofreram, eles também se divertiram, eles também tiveram momentos muito ricos, muito alegres, muito divertidos. Ricos no sentido de cheio de conteúdo bom, agradável de viver. E então, nós não precisamos pensar que não merecemos bons destinos porque os outros não puderam ter. Então vamos lá. Por que estou falando isto? Porque de alguma forma, muitas vezes, o destino que nós estamos tendo, ou melhor, destino não no sentido de uma coisa assim rígida que não tem como mexer, mas a forma como as coisas estão acontecendo conosco, a gente sabe dentro do processo que a gente estuda, por exemplo, nas constelações familiares, psicogenealogia e muitos outros conhecimentos, que a história dos ancestrais, dos antepassados, chega até nós. E aí a gente fica pensando só na parte difícil e da porcaria que está acontecendo muitas vezes na vida da gente, que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, e a gente atribui, poxa, eu sei que eu estou repetindo padrões. E pode estar sim, mas você não repete só padrões negativados, difíceis, você também repete padrões muito positivos que te dão habilidades de você se manter em pé como eles puderam se manter. Então, criar condições para se viver aqui na Terra é também criar condições dentro do nosso coração de dar um lugar para a história na nossa família como ela pode ser. E não mexer na história como ela pode ser, no sentido de negar a história da forma como ela aconteceu. Porque ela já foi, ela já aconteceu, ela já está de alguma maneira gravada. E esse banco de dados, essas informações que temos, eu vou parar de caminhar aqui para você ficar prestando atenção em mim, não nos carros que tem lá no fundo, né? Esse aqui é um curso que estou tendo, agora estou no intervalo, tem uma professora lá dando aula, e uma convidada, a professora Rita, e eu estou aqui, resolvi me inspirar um pouco e bater um papo com vocês, porque faz tempo que eu não gravo vídeos, e resolvi então gravar. E compartilhar com vocês do meu coração algo dessa questão que muitas vezes estamos cada vez mais entrando em contato, sabemos que influencia nas empresas também, a dinâmica que existe da energia, do campo, da consciência, de tudo que aconteceu antes no sistema familiar e que agora entra nas empresas, nos negócios, através de nós, e também na nossa própria vida amorosa, na relação consigo mesmo, com o dinheiro, com a saúde e tudo mais. Bem,
Tudo isso hoje a gente sabe muito bem, se estuda isso, né? Vocês sabem que eu me tornei um professor nesta área, onde a gente multiplica esse conhecimento. E por que se trabalha muito a questão dos ancestrais, dos antepassados? Porque os ancestrais, os antepassados, eles estão de alguma maneira, parece que estão me chamando lá, eles estão de alguma maneira conectados conosco e nós conectados com eles, porque fazemos parte de um só grupo, de um só sistema, é um sistema vivo chamado família. E a família não é só o que temos agora, é todo o histórico de antes. Então, quando a gente começa a compreender essa dinâmica e começa a dar um lugar para a história como foi, sem julgamento sobre cada personalidade, como ela viveu, como pode ser, como lidou com dinheiro, como lidou com casamento, como lidou com sua saúde, como lidou com sociedade, muitas vezes nós não estávamos, aliás, nós não estávamos lá. E muitas vezes a gente tem ideias prontas sobre como é, baseado na nossa verdade de como achamos que é a vida. Mas não se encaixa para um modelo anterior e antigo, porque já mudou. Você é diferente, aquela pessoa é diferente. Então ela agiu, reagiu como poderia. Então, quando a gente sossega esse diálogo interno de julgamento sobre como deveria ser, como deveria ter sido tratada minha mãe, como deveria ter sido tratado meu pai, meu irmão, meu tio, meu avô, nós não sossegamos porque não temos paz. E muitas vezes, e se essas pessoas já estão falecidas, não damos muita paz para elas, porque a gente fica lá mexendo na história e dando ideias sobre como ela deveria ser. Como deveria ser? Dá para mexer no que já aconteceu? O rio já passou naquele ponto. Eu posso mexer no rio e dizer, não, agora volta que vai ser do meu jeito? Não dá. Estamos mexendo com forças muito grandes. Então, lidar com a força dos ancestrais é bom ter um certo treinamento para isso, um certo conhecimento. Existem livros, existem vídeos como esse que eu estou gravando e existem também cursos especializados nisso, como por exemplo, você sabe que eu dou treinamentos com vários módulos em constelações familiares e também constelações na área de negócios, empresas, carreira, dinheiro. Então, a proposta e o propósito e a intenção deste vídeo é exatamente que você, ao ouvir o que ouviu até aqui, perceba como você pensa sobre os ancestrais. Você se preocupa muito sobre como pode ser para eles, que deveria ter sido diferente e melhor? Ou que não foi tão bom e você não concorda do jeito que foi, que gostaria de ter mexido nisso para corrigi-los ou para dar uma vida melhor para eles? Agora já foi. Então você não consegue mais mexer nisso, mas você consegue honrar aos que já passaram e saber que de alguma maneira o fato deles terem estado vivos no sistema familiar, estão vivos ainda num grande campo, né, de consciência, eles deixaram a vida sua mais leve. Vou dar um exemplo. Um dia começaram a construir carros. E os nossos ancestrais estão envolvidos de alguma forma nisso, e não necessariamente dentro da fábrica, mas com tudo que pode acontecer para um carro existir. E aí, nossa, né? Quantos carros tem aqui hoje, neste espaço, neste local, que nós estamos aqui hoje sendo acolhidos nesse lugar, porque o lugar que a gente estava dando curso, eu teve um engano de agenda lá e a gente não esteve lá nesse final de semana, e porque era para estar aqui, né? A gente está adorando esse pátio e ao mesmo tempo eu pude olhar para esse galpão e lembrar da simplicidade que existe em muitas coisas, onde nós não precisamos morar no galpão para se sentir simples, mas nós podemos muito bem ter um lugar para cada coisa, sem que a gente precise mexer nela para a gente ficar bem. Ou seja, se eu não gosto, eu tenho que ir lá mexer para eu ficar bem. Não. Se eu não gosto e não estou bem, é uma responsabilidade minha. Já estava ali. Esse galpão já estava aqui. Então ele só me faz lembrar, e talvez eu espero que muitos de vocês lembrem as infâncias de vocês e também lembrem um pouco sobre como pode ter sido a vida dos seus ancestrais e que coisas maravilhosas eles também viveram, dançaram, brincaram, deram gargalhadas, amaram, se divertiram, comeram comidas gostosas que gostavam de fazer, e é isso, é isso. Fique também com o lado muito bom e positivo dos ancestrais, e não somente com a carga negativada, tá bom? Da história que te contaram, porque raramente contam todas as coisas boas que aconteceram, né? Eu vou terminando esse vídeo por aqui e dizendo para você o seguinte: uma frase boa que você pode usar no seu coração por alguns dias é: eu incluo a história como foi.
e eu sigo com a história no meu coração e livre para dar novos passos. Está bem? Se precisar, recicle, volte um pouquinho o vídeo e anote aí para você. Muita luz, muito sucesso. Vamos continuar conversando sobre tudo isso. Me siga aí nas redes sociais, que, enfim, adoro falar sobre seres humanos, as nossas maravilhosas dinâmicas que habitam nossos corações. Muita luz, muito sucesso, muita alegria para você e siga sabendo sempre que você também tem um pouco da força do poder dos ancestrais. E esse pouco já é o suficiente para avançar.